Paz, boa noite, que a graça, a paz, a bondade do Deus Altíssimo e Soberano estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, os teus projetos. Coloque tudo na presença do Senhor, porque a graça, o favor e a bondade dele estão sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu creio. Seja muito bem-vindo aqui nesse canal. Você pode se inscrever e eu quero interceder pela tua vida. Seja também meu intercessor, minha intercessora, porque a gente precisa crescer juntos. Sabe que ninguém cresce sozinho, nós crescemos em unidade, nós caminhamos em direção ao propósito e isso é o nosso crescimento quando nós agradamos ao Senhor. E essa comunhão que existe, né, seja através de uma live onde você está na sua casa, online, no trabalho, na rua, nós estamos em unidade quando nos colocamos em oração para buscar a presença do Senhor, para aprender a palavra de Deus. Então, compartilha esse vídeo com um amigo, compartilha esse vídeo com uma amiga que você quer o crescimento dessa pessoa que o Senhor te trouxer à memória. Nós estamos nessa semana falando sobre a história de José e é uma história de superação. E eu creio e declaro sobre a tua vida que você vai superar, não importa a situação, não importa as circunstâncias, não importa o tempo, haverá superação e você vai testemunhar tudo isso que você está superando em nome de Jesus. Vamos orar e apresentar esse momento ao Senhor? Senhor Deus Pai amado, nos colocamos, Pai, na Tua presença. Eu apresento nesse momento, Senhor, a vida de cada pessoa inscrita neste canal. Nós nos colocamos diante de Ti. Alcança, Deus, aquela mãe, aquele pai, esse trabalhador, essa pessoa que busca uma porta de emprego, todo aquele que tem um trauma, um medo, que precisa superar, que precisa avançar ainda nessa semana, Pai. Vem tocando na vida deles, retirando as escamas, retirando todo o bloqueio na mente, tudo que impede eles de avançar, tudo aquilo que causa atrapalho. Nós te agradecemos, Pai, por este dia, pela Tua presença, Senhor, por cada livramento que nós temos, pelo Teu cuidado nas nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, louvamos e exaltamos o Teu santo nome. Fala conosco através da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Tu tens total liberdade nas nossas vidas. Entra nessa casa, entra nessa situação. Ministra esta palavra, Pai, ao coração dos Teus filhos. Que essa palavra venha ficar gravada nos nossos corações e que venhamos sempre buscar a Tua direção. Em nome de Jesus. Ele é soberano e Ele precisa ser soberano na sua vida. Amém? Eu quero ler contigo hoje o capítulo 39, aqui que fala sobre José, porque nós já acompanhamos, né, que José, na live de ontem eu falei, né, ele foi parar lá na prisão por causa de uma mentira. Aquela mulher, ela mentiu, enganou e ele acabou sendo preso injustamente. E às vezes acontecem injustiças realmente nas nossas vidas. Mas José, ele permaneceu lá e permaneceu fazendo bem. No entanto, que lá ele já tinha atividades, né? O chefe lá da prisão gostou dele e assim, não importa, mesmo que você esteja numa situação difícil, Deus sempre vai colocar alguém amigável e você sempre que você estiver fazendo o seu trabalho com excelência, você vai ser colocado numa posição onde estará cumprindo o seu propósito. E hoje nós vamos ler, né, aqui no capítulo 40, que diz assim, ó, José interpreta os sonhos de dois prisioneiros. O copeiro e o chefe, o padeiro, né, também foram parar lá na prisão por uma determinada situação. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas você leia toda a história. E lá eles estavam e José estava já lá servindo, né? O nosso servir está em todos os lugares. José já estava lá servindo e esses dois servos lá, eles tiveram um sonho e estavam tristes. José foi pela manhã lá na prisão e eles estavam com um semblante triste e José era tão sensível que ele percebeu, ele se atentou. Por que eles estão tristes? O que está acontecendo? E daí as pessoas falaram, eles estão tristes porque tiveram um sonho e não há quem interprete.
mas José interpretava. Mas José tinha o total entendimento que não era ele que interpretava, que era Deus que interpretava. Porque quando nós entendemos que o que nós carregamos não é nosso, mas sim de Deus, né? Nós sempre colocamos isso à frente e a gente vê isso muito claro na fala de José, né? Porque essa interpretação não vinha dele, mas essa interpretação vinha do Senhor, vinha de Deus. E eu quero ler contigo, né? Diz assim, José disse, né, no capítulo 40, no versículo 8, diz: Eles responderam: Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: Mas não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos, né? Porque era Deus quem entregava as interpretações. E daí o chefe dos copeiros contou o sonho a José, né? Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas, que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e entreguei em sua mão. E José deu a interpretação, que em 3 dias ele seria retirado lá da prisão. Disse-lhes José: Essa é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era copeiro. Né? E ainda disse no versículo 14, marque isso: Quando tudo estiver indo bem, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Ele pediu que o copeiro se lembrasse dele, mas quando o copeiro saiu de lá, o copeiro não se lembrou dele. Então, depois, o chefe dos padeiros também, né, contou o seu sonho, mas o seu sonho não era um sonho favorável, né? E 3 dias depois, ele acabou morrendo, né? Daí tá aqui a interpretação do sonho do padeiro. Essa interpretação, né? As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. E realmente depois de 3 dias ele acabou morrendo. Mas no capítulo 41 diz assim, ó: Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Quando ele acordou pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Mas você marcou na sua Bíblia, né, que aqui disse que foram 2 anos depois. 2 anos, imagina, é muito tempo, né? Quando a gente está buscando e esperando, imagina José ainda lá na prisão. Então, no capítulo 9, o chefe dos copeiros disse ao faraó: Hoje me lembro de minhas faltas. Ao faraó, disse-lhe ao faraó: Hoje me lembro de minhas faltas. Certas vezes o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão de guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do próprio sonho. O que a gente aprende com isso? Que o tempo é de Deus. 2 anos depois, quando ele simplesmente interpretou o sonho para o copeiro, ele não tinha uma intenção de ter algo em troca. Nós sempre precisamos só estar servindo, mas o tempo é de Deus. Tu imagina quando eles chegaram, saíram e José continuou lá. Não é fácil a gente ficar esperando, né? Mas daí o faraó chamou José, né? José se apresentou lá para interpretar o sonho. Amanhã nós vamos continuar nessa caminhada, né? Amanhã é o último dia
que eu vou estar falando aqui sobre José, que daria para nós falarmos vários dias, né? Mas Deus me deu essa direção dessa superação para a tua vida e para a minha vida, para a gente estar 5 dias buscando. E eu quero te dizer uma coisa, não importa o tempo é do Senhor, mas em todo o tempo faça o teu melhor, porque José estava fazendo o melhor lá na prisão. José estava servindo, José era amigável, José serviu lá o padeiro, o copeiro interpretou com as ferramentas que Deus dava para ele, com as instruções que Deus dava para ele. Amém? Vamos declarar o Salmo 23 e pedir, né, que Deus venha nos dar sabedoria para a gente superar, se for necessário, a gente passar esses 2 anos assim como José. Mas eu já declaro sobre a tua vida aceleração, não serão 2 anos, mas você será chamado conforme as habilidades, dons, o potencial que o Senhor coloca na tua vida e nas tuas mãos. Amém? Quero declarar o Salmo 23 sobre as nossas vidas. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Prepararás um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Vamos orar agora. Eu gosto muito desse texto. Deus, ele fala muito comigo através de sonhos e sempre sonhos muito específicos, muito claros. Eu não sou uma pessoa que eu sonho sempre, mas quando eu sonho é um sonho claro, né, com muitos detalhes. Então, se você sonhar, sempre apresente o seu sonho ao Senhor, entregue a Ele. Deus, Ele te dá projetos, muitas vezes em sonho, te dá visões, te dá muitas chaves nos sonhos. Esteja atento, esteja conectado. E quando Deus fala com a gente através dos sonhos, sempre vai vir uma confirmação. Ore, entregue ao Senhor os teus sonhos, busque sabedoria, busque entendimento, busque uma direção e peça a Ele que Deus venha confirmar. E se você não sonha, vamos orar também para que Deus venha falar contigo através de sonhos proféticos e que venha destravar os teus ouvidos para você ouvir a voz de Deus. Senhor Deus, Pai amado, abençoa, Pai, cada pessoa que chegou até aqui esse vídeo, Pai. Todo aquele que tem sonhos, projetos que estão parados, que estão travados, que eles venham avançar, que eles venham alcançar a vitória, que eles venham superar os medos, que eles venham superar tudo aquilo, Deus, que está travando a vida deles. Em nome de Jesus, que eles venham ter sonhos proféticos, que o Senhor venha falar com eles através dos seus sonhos, venha instruindo a cada um, dando sabedoria, dando direção, dando instrução, dando livramento. Livra, Deus, de todo aquela que se levanta com inveja, de todo dardo, de toda seta de Satanás contra a vida deles, de todo o trabalho feito que caia por terra. Em nome de Jesus, Satanás, tu não tens poder, tu não tens autoridade neste lugar, nesta casa. Pega tudo que é teu e sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, cobre com o sangue do Cordeiro a vida dos teus filhos, que onde havia brigas haverá paz, que onde havia medo, havia tormento, haverá paz, haverá crescimento, haverá avanço, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus um tempo de aceleração para aquele que estava com a vida parada. Que caiam as escamas dos olhos aqueles que não enxergavam à sua frente, aqueles que não enxergam o mundo espiritual, que comecem a ter sensibilidade, que possam ver e ouvir, em nome de Jesus. Amém. É tempo de superação, você precisa se alegrar na presença do Senhor. Um beijo no teu coração, fica na paz. Até amanhã, eu te espero às 20 horas.